Boa tarde, amigos e amigas orquidófilas. Aqui quem fala com vocês é o Matheus Nassif, sou proprietário do Orquidário C3M. E neste vídeo temos o intuito de auxiliar vocês de como fazer o replante de suas plantas. Primeiramente, vamos pegar a planta, desenvasá-la, tá? Ao desenvasar, gente, vamos remover todo esse substrato velho, pois todo substrato tem um tempo de validade, ou seja, à medida que ele vai ficando velho, ele vai ficando ácido. Então, suas plantas começam a definhar, tá? Isso varia de substrato para substrato. Então, hoje buscamos substratos que vão durar mais tempo, substratos mais inertes, entendeu? De boa drenagem também, pois nem todo mundo tem uma estufa com plástico para proteger da chuva. Então, um substrato de drenagens melhores vai ser mais fácil para o cultivo, principalmente na época das chuvas. Tá? Então aqui temos uma planta grande, onde estamos removendo todo o substrato velho, preservando o máximo de raiz, gente. Raiz é o mais essencial de uma planta, pois é onde há a maior absorção de nutrientes, tanto de adubo quanto de água da planta, tá? Então terminando de remover aqui. E a raiz, além de ser a maior parte de absorção, é onde vai nos ajudar a dar sustentação. Então, como hoje eu tenho aqui em mãos uma planta muito grande, nós iremos fazer a divisão da planta. Como que eu faço a divisão? Vamos pegar um maçarico, tá? Mini maçarico, e um podão. Vamos esterilizar esse podão até envermelhar. Quem não tiver acesso a um mini maçarico, pode se utilizar no fogão mesmo. Leva a sua ferramenta no fogão, tá? E deixa a sua ferramenta ficar bem vermelha, porque quanto mais vermelho, mais descontaminada sua ferramenta vai estar. Minha ferramenta já está esterilizada, começou a aparecer, manchas vermelhas. Vou fazer a divisão da planta. O que eu aconselho? A divisão de uma orquídea deve se conter pelo menos 3 bulbos folhados para cada vaso que você for fazer. E olhar onde que você vai cortar, se tem uma estruturinha, gente, que é onde que sai o broto, que chama gêmulos. Provavelmente fica encobrido por essas palhazinhas, tá? É essa estrutura aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. É como se fosse um olhinho que tem na planta. Aqui, achei que vai ficar mais fácil de vocês observarem, tá? Pois se não tiver esses gêmeos saudáveis, a planta não irá brotar. Então vamos fazer a divisão. Aqui eu vou fazer 2 plantas bem fortes, né? Vou dividir minha matriz ao meio, tá? Dividir minha matriz ao meio, 2 plantas, todas muito saudáveis. Temos aí frentes, raízes saudáveis, né? Então agora vou fazer a remoção das palhas. Por que é de suma importância essa remoção? Porque aqui de baixo, gente, pode se instalar pragas como cochonilha. Então a partir do momento que essa palha fica sequinha, marronzinha assim, eu faço a remoção, tá? Aconselho vocês a fazerem também. Fiz a remoção, né, da palha. Tem gente que molha para fazer essa remoção, ela solta com mais facilidade do que ela seca, tá? Então fiz a remoção. Nos brotos novos ainda eu não fiz, pois ela não está totalmente sequinha para tirar toda a palha, tá? Então agora vamos acoplar a minha planta dentro do vaso. O que primeiramente vou fazer? Vou selecionar o vaso. O vaso não existe assim um vaso específico para orquídea. É o que a pessoa se adapta melhor. A gente aqui utiliza vasos plásticos por ser mais fácil na hora de um transplante, machucar menos a planta e ajuda a reter um pouco mais de umidade. Entendeu? Então vou colocar minha planta dentro do vaso, ajeitar as raízes. E aonde foi feito o corte, que é a parte traseira da planta, a gente encosta na parede do vaso, tá?
Então, vou começar a colocar substrato na minha planta. Vou colocando, coloco um pouco, acomodo esse substrato no meu vaso. Coloco mais um pouco. Acomodei o substrato em meu vaso. Nos cantinhos, principalmente onde está a traseira da planta, gente, acostuma de não entrar muito substrato. Então é bom a gente fazer um reforço, colocar mais substrato lá, aqui ó, na parte traseira, e vou apertando. Porque geralmente nessa parte traseira tem um acúmulo maior de raiz. Então as raízes às vezes dificultam um pouco do substrato entrar. Dou uma chacoalhadinha, que é um modo de como se fosse uma vibração, para o substrato entrar nos pequenos locais encontrados ainda de baixo, tá? E outra coisa, respeitar o nível do rizoma da planta, que é essa parte aqui, ó. Tá? Não enterrar ele. O substrato, o ideal é ele ficar nessa altura, aqui, ó. Então, para ajudar a sustentar minha planta, eu uso estaquinhas. Tem gente que usa palitinho de churrasco, é a mesma coisa, tá? Vou amarrar a minha planta para ajudar a dar uma fixação melhor. Coloco em torno de 2, isso daí vai variar de acordo com a necessidade da sua planta. Quanto menos raiz tiver na sua planta, mais você vai ter que usar estaca junto aos bulbos, porque se você tiver menos raiz, logicamente sua planta não terá uma boa firmeza junto ao vaso e ao substrato. Fixei minha planta totalmente plantada. Outra coisa, respeitar um limite de não colocar a planta muito na risca da borda do vaso. Colocar sempre um dedo, aqui ó, um dedo de substrato abaixo da borda. Para quê? Na hora que você estiver molhando, tem uma facilidade maior da água entrar junto ao substrato. Pois se você enche até a boca, a água passa por cima e não penetra junto ao substrato. Este é o substrato de casca de macadâmia com brita. Tá? E vamos fazer, né, adubação com adubo orgânico. Isso eu faço sempre que eu faço replante. A gente aqui no orquidário utiliza o Rimitsu, que é um adubo muito bom, tá? A quantidade vai variar de acordo com a indicação do fabricante. Então, vamos colocar aqui em torno de 1 colher no cantinho do meu vaso. Coloquei aqui, vou molhar minha planta e acomodá-la no local, né, apropriado para o cultivo da mesma. Agora eu vou fazer o plantio em outro tipo de substrato que vem se mostrando muito eficaz, principalmente por ser rico em silício, que vai ajudar também no enraizamento das plantas, que é o de casca de arroz. Ele também é um substrato que retém um pouco mais de umidade. Então, para quem tem dificuldade quanto à umidade, ele vem se demonstrando bem eficaz para esse tipo de ambiente. Então vou acoplar minha planta, parte traseira encostada na parede do vaso, e vou colocar meu substrato. Vou colocar meu substrato, aperto, vou apertando, porque se eu não apertar, gente, minha planta vai ficar bamba. A planta bamba não enraiza, vai definhar até morrer, entendeu? Então vamos acoplando, respeitando os limites de altura da planta, de rizoma, de altura do vaso. Aí, ó, solta minha planta, está totalmente em pé. Minha planta está bem fixa, mas mesmo assim, para reforçar, vou colocar as estaquinhas para ajudar a fazer uma fixação ainda melhor. Tá? Amarrei um bulbo mais traseiro e vou amarrar um bulbo mais dianteiro. Ou seja, a frente e a traseira dessa planta está bem fixa, que é o ideal, porque se a planta ficar bamba, como eu falei anteriormente, ela não vai enraizar. Ela vai só se definhando, vai enfraquecendo, né? E em muitos casos vem morrer. Coloco o meu adubo no cantinho do vaso, conforme a recomendação do fabricante, né, da quantidade. E pronto, minha planta está plantada, né, meus 2 vasos. E chegamos ao fim, né, dessa dica. Todos estes insumos
que utilizamos durante o plantio temos disponível em nosso orquidário. Vocês podem entrar em contato através de nossas redes sociais ou diretamente em nossa loja. Um grande abraço, até a próxima!